Muita paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a minha vida aqui, a sua vida aí. Aonde você estiver, que Deus lhe abençoe de maneira abençoadora. Amém? Que a graça de Jesus venha estar presente na sua vida. Eu tenho a plena certeza que se você levar a palavra de Deus a sério, ou a sério, como quiser chamar, Deus ele vai mudar o quadro da sua vida naturalmente. Eu sempre digo que Deus ele faz o sobrenatural naturalmente. Deus ele faz o sobrenatural naturalmente. Não precisa se espernear, não precisa gritar, não precisa fazer sacrifício em excesso, não precisa você querer fazer mais do que Cristo fez, né? Ou seja, apenas obedecer. Eu quero dizer para você aqui uma coisa. Tome cuidado. Tome cuidado com o que você escuta. Né? Eu vejo pessoas que vai dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, e quando chega lá, escuta ou vê coisas semelhantes ao espiritismo. Ouve palavras semelhantes ao espiritismo. Né? Ouve chamação de demônio, começa a chamar nome de demônio, começa a falar sobre demônios territoriais, começa a falar em demônios hereditários, em excesso, tudo isso existe, gente, mas não é necessário a gente estar preocupado com isso, né? Começa a falar sobre batalhas espiritual, existe, Jesus teve batalha espiritual a ponto de suar sangue. Jesus lá no monte Getsemane, né? E quando a pessoa soa sangue é porque o medo ultrapassou, o excesso do medo já ultrapassou. Né? Não precisa a gente estar falando sobre batalha espiritual em excesso, porque tudo isso Jesus teve. Jesus lá no deserto, o diabo usou da necessidade de Jesus para detonar com Jesus, mas não conseguiu. O que eu quero dizer? Se você vai numa igreja que as pessoas, os pregadores, anulam a morte de Cristo, fuja daí. Não escute isso. Seja na igreja, seja no YouTube, seja em qualquer lugar. Não escute. Por quê? Sabemos que existe batalha espiritual. Sabemos que existe demônios territoriais. Sabemos que existe demônios hereditários que vai de geração em geração. Mas tem um problema. Ou melhor, tem uma solução. Jesus lá na cruz, o que ele disse? O que ele disse? Está tudo consumado. Você sabe o que quer dizer tudo consumado? Está tudo acabado. Está tudo acabado. Jesus quis dizer o quê? Aliás, o que ele disse? Está tudo finalizado. Esses demônios territoriais, demônios hereditários, esses demônios que lançam batalha espiritual na sua mente, não pode causar transtorno na sua vida. Batalha espiritual você tem, eu tenho, nós temos. O que nós não podemos ter é deixar a nossa mente ser possuída pelo diabo. A ponto de tocar no seu casamento, a ponto de tocar na sua família, a ponto de tocar nas suas finanças. Por quê? Gente, tem tantas coisas dentro da igreja que é semelhante ao centro de macumba. É ou não é? O modo de dançar, o modo de cantar. Eu atendo pessoas diariamente que chegam para mim e dizem, missionário, eu fui numa igreja, mas parece que eu fui no centro de macumba. Chama nome de demônios. E outra coisa que eu falo para você que me assiste. Não deixe qualquer pessoa, pastor, pastora, missionário, bispo, apóstolo, quem for, colocar a mão na sua cabeça. Não deixe.
Primeiro que oração em posição de mão é a mesma coisa de você receber uma unção. Não é natural, não é coisas que tem que ser feitas todos os dias, todos os momentos. Né? Igual a Santa Ceia. Tem pregadores que querem fazer Santa Ceia todos os meses para poder adquirir dinheiro para os seus cofres, para os seus bolsos. Não tem necessidade de todo mês Santa Ceia. Ainda mais quando coloca consagração de dizimista junto com Santa Ceia. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Então, se você vai numa igreja que é o tempo todo campanha, corrente, evento, falando de demônios territoriais, demônios de batalhas espirituais, demônios hereditários, fuja daí. Sabe por quê? Você sabe o que você tem que ouvir dentro da igreja? Jesus te ama, ele te libertou. Tudo bem, nós temos que falar sobre essas lutas espirituais, mas não para te causar medo, mas não para te causar transtorno. Tome muito cuidado com o que você escuta. Revelação, gente, umas profecias, me perdoe, eu não vou falar idiota, porque eu não posso falar, mas já falei, né? Umas profecias, umas revelações fora do texto, do contexto da Bíblia. E a Bíblia diz que ai daquele que aumentar um tio ou diminuir um tio da palavra de Deus. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com o que você escuta. Se você ouve uma mensagem onde você vai, que te causa medo, que te causa transtorno, dúvida, insegurança, fuja daí. Aí não é seu lugar. Outra coisa, não escute qualquer pregador, meu irmão. Minha irmã, não escute qualquer pregador. Sabe por quê? Porque muitos retorcem a palavra de Deus, trazendo mais peso para a sua mente. O Senhor Jesus disse o quê? Vinde a mim, todos que estão descansados, sobrecarregados, e que eu vos aliviarei. Você está sobrecarregado? Vinde a mim, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo e meu jugo é suave e leve. Gente, o fardo e o jugo de Cristo é suave e leve. Você não tem que carregar mais peso na sua mente. Você não tem que carregar mais peso na sua consciência, na sua família. Porque Jesus disse que o fardo dele é suave e leve. Ele disse lá em João 8,36 do livro do segundo Evangelho de João, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã, no Senhor Jesus. Lá na Epístola de João, diz, para destruir as obras do diabo, se manifestou. Não disse que vai manifestar. Não diz que vai se manifestar o Filho de Deus. Diz o quê? Para destruir as obras do diabo, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, as obras do diabo, da sua mente, da sua família, esse demônio hereditário, essas batalhas espirituais que te causam medo, transtorno, Jesus consumou lá na cruz. Seja livre, seja abençoada, tome posse, não escute qualquer pregador, porque a Bíblia diz que o diabo usou a própria Bíblia para destruir Deus na pessoa do Senhor Jesus. Então, se o diabo usou a própria palavra para destruir Deus na pessoa de Cristo Jesus, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer para destruir a minha vida, a sua família, a sua mente, bombardear a sua mente? A palavra do Senhor diz, de tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Meu irmão, minha irmã, é da sua mente que procede a sua vitória ou a sua derrota, a sua vida ou a morte, a sua paz ou a sua guerra profunda. É da sua mente, é do seu coração. O que é coração na Bíblia? Pensamentos, desejo e sentimento. Aí você me pergunta, a missionária, mas por que se Jesus levou na cruz tudo isso eu estou sofrendo? Porque você, não foi Jesus, e nem o diabo,
você não está fazendo validar a morte de Cristo na sua vida. No momento que você fazer valer a morte de Cristo na sua vida, a sua vida vai ser 100% diferente. Luta você vai ter, mas não se esqueça, você não tem que vencer mais nada. Você apenas tem que ficar na sua posição de cristão, de cristã, porque a Bíblia diz que Cristo já venceu na cruz. Você não tem que vencer nada, apenas fique na posição que Jesus não te chamou, mas que Jesus te escolheu, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não ouça, não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça, não se envolva com campanhas e correntes. Você não é político para viver campanha, você não é bichinho de estimação para ficar em corrente. Vá lá para Isaías 26. Deus abençoa quem tem propósito firme. Outra coisa. Se você vai num ministério, numa igreja que prega o Velho Testamento mais do que o Novo, fuja daí. Porque o Velho Testamento, se fosse perfeito, não precisava Deus ter trazido o Novo. Quando você foca muito no Velho Testamento, você está focado em Moisés. Quando você foca no Novo Testamento, você está focado em Jesus. Moisés não liberta. Ele precisou ser liberto. Abraão não liberta. Ele precisou ser liberto. Os patriarcas do passado não libertam ninguém. Precisou ser liberto. A nova aliança é Jesus. A igreja é edificada em Jesus. A sua mente, a minha mente é edificada em Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Outra coisa que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E a melhor palavra, um versículo abençoado, João 15, 3. Vós estáis limpo pela palavra de Deus. Jesus disse, vocês estáis limpo pela palavra que eu tenho pregado. A palavra liberta. A Bíblia não diz que você é liberto por uma oração, por uma petição ou por cantar. E nem por pregar. Primeiramente, a Bíblia diz que nós somos libertos pelo conhecimento e pela palavra de Deus. Outra coisa, a Bíblia não diz que a fé vem por cantar ou por algum sermão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não escute essas pessoas que ficam falando de demônios hereditários, que você está com demônios hereditários, que Josias, ele com 8 anos, no tempo da lei ainda, ele quebrou a maldição hereditária. E olha que não existia o nome de Jesus, não. O pai de Josias era um homem tão ruim que sacrificava até crianças. E Josias foi o segundo melhor rei de Israel, apenas depois de Davi. Então, a maldição hereditária está quebrada, essa batalha espiritual que te deixa endemoniada, perturbada, está quebrada. Essa aflição está quebrada na sua vida. Não escuta esse povo. A nossa missão é pregar a libertação, a salvação em Cristo Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Resistiu o diabo e ele fugirá de nós. Que Deus abençoe. Cuidado quem você escuta.